Aos amados e amadas eleitas do Senhor, quero vos saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de tocar nesse assunto que eu vou falar agora, eu gostaria que você pegasse as Escrituras Sagradas e abrisse no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18 e apenas o versículo 20. Porque eu quero que você leia na palavra de Deus para que você venha entender, você tenha um entendimento, se você ainda não tem, do que é a igreja. É importante que você leia, que você examine as Escrituras, para que você não seja enganado ou enganada pelo comércio que está aí hoje do Evangelho, pelos comerciantes da palavra de Deus, que estão aí nos meios de comunicação, enganando nossos irmãos e nossas irmãs, que são leigas, que são leigos, que não conhecem o Evangelho da graça de Deus. Mateus 18, 20, o Senhor Jesus disse: onde estiverem reunidos 2 ou 3 no meu nome, aí eu estou. Veja que ele falou no presente. E ele disse aonde? Onde? Qualquer lugar. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ele disse: eu estou. Leia na tua Bíblia. Leia na palavra de Deus. Será que você não tem fé o suficiente para crer no que Jesus Cristo disse? Mateus 18, 20. Ele disse isso. Se você crer, se você se reúne com mais 2 ou 3 ou 4 pessoas em nome de Jesus, tenha certeza que ele se faz presente. E ainda que você não se reúna, creia que ele está com você todos os dias, até a consumação do século. Jesus nunca vai te abandonar. Agora eu gostaria que você também abrisse as Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19. Eu gostaria que você lesse as Escrituras para que você não seja enganado. Veja o que é o templo de Deus. Eu estou te provando dentro da palavra de Deus que o templo de Deus não é batista, não é Assembleia de Deus, não é Igreja Universal, não é Igreja Mundial, não é Igreja Presbiteriana, nada disso é igreja. Eu te provo dentro da palavra de Deus que nada disso é igreja. Isso são rótulos denominacionais que não estão dentro da palavra de Deus e que não tem base bíblica nenhuma para estarem aí. Hoje nós vemos o comércio da palavra de Deus. Pessoas comercializando o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse que de graça recebeste, de graça dai. E não é isso que nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos o Evangelho sendo comercializado por homens corruptos, homens enganadores que se dizem pastores, se dizem apóstolos, líderes e não pregam a verdade de Jesus Cristo. Mas está reservado para eles o que Jesus disse lá em Mateus 7, versículo 21 em diante, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão, muitos, ele falou que são poucos, muitos me dirão: expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilha, pregamos o Evangelho. Vai falar isso para Jesus, nosso Senhor? Ele vai falar para você: apartai de mim, você que praticou iniquidade. Então você, líder, você que tem pregado o Evangelho por dinheiro, fazendo o Evangelho de Jesus de comércio, seja lá você quem for, você sabe o que eu estou falando com você. Se arrependa enquanto é tempo, porque Jesus te ama. Se arrependa. Agora, para você, meu querido e minha querida, você que ainda tem dúvida do que é o templo de Deus, você que ainda tem dúvida do que é o templo de Deus, eu vou te provar aqui nas Escrituras. Abra as Escrituras junto comigo e leia aqui, ó. 1 Coríntios 6, 19, aliás, desculpe. Diz assim o apóstolo Paulo, está claro aqui, está explícito aqui na palavra de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Olha só, você quer mais prova do que isso, do que a palavra de Deus está falando aqui para você? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo, meu querido e minha querida, é você. O templo do Espírito Santo sou eu, é meu corpo.
O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, não, meu querido. Quantas vezes você perde tempo em estar congregando dentro de um templo, dentro de uma denominação, sendo enganado por homens que não têm pena das pessoas, das ovelhas de Jesus. Eles só querem tomar dinheiro, são homens gananciosos, homens que nunca se fartam. Quanto mais tem, mais eles querem. E, infelizmente, são muitos os que estão enganados. São muitos que não conseguem enxergar a verdade do Evangelho. E nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele mandou que nós pregássemos o Evangelho dele. E nós temos que pregar o Evangelho. Nós não podemos nos calar. Não podemos ter medo de perseguições. Porque, bem da verdade, todo aquele que prega o Evangelho conforme ele é perseguido. Então nós não podemos ter medo de perseguições. Mas nós temos que pregar a verdade. Hoje o que nós vemos aí nos meios de comunicações são pastores mentirosos, pastores enganadores, que só vivem para tomar o dinheiro das pessoas, das ovelhas. Eles pregam o Evangelho não por amor, mas pregam o Evangelho por causa do dinheiro. Eles amam mais ao Deus Mamão do que ao Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então você que está ouvindo essa palavra nesse momento, tenha um despertamento espiritual. Tenha certeza que você é a igreja. A igreja não é rótulo denominacional. E leia de novo lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Jesus Cristo é quem disse que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe enganar por esses comerciantes do Evangelho que estão aí. Se alguém prega o Evangelho para você e fica te pedindo dinheiro, te pedindo dízimo, desconfie desse. Desconfie. Desconfie, porque não é isso que Jesus Cristo mandou fazer. Ele mandou ir de pregar o Evangelho. Mas o Evangelho é para ser pregado por amor às pessoas. Se você vê teu irmão passando fome, dê a ele de comer. Se você vê teu irmão passando sede, está com sede, dê a ele de beber. Ajude o necessitado. Ajude ao pobre. Mas não precisa tocar trombeta. Você que faz isso, não precisa tocar trombeta. Mas faça por amor. Mas não se deixe enganar por esses homens que estão aí já ricos, cheios de dinheiro. E quanto mais tem, mais querem. Porque o Deus dele não é Jesus Cristo. Eles usam a palavra de Deus para enriquecerem mais e mais. Mas o Deus dele é o Deus do mamão, é o Deus do dinheiro. Mas que Deus Pai te ilumine, te esclareça. Continue examinando as Escrituras. Leia a Bíblia, leia o Evangelho e me diga qual era a denominação do apóstolo Pedro, qual era a denominação do apóstolo Paulo, qual era a denominação do apóstolo João, do apóstolo Tiago, qual era a denominação de Jesus Cristo, qual era a denominação? Eu quero que você me responda. Leia os Evangelhos, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e me mostre qual era o nome da igreja que Jesus Cristo deixou na terra. Não tem. Não tem. A igreja de Jesus é aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele está presente. Ou você quer algo mais? Você quer sacrificar? Você quer fazer sacrifício? Você está precisando fazer isso? É porque você não tem fé. É porque você não tem fé em Jesus Cristo. Porque se você tiver fé em Jesus, você não precisa ficar correndo de um lado para o outro, não. Você precisa sim exercitar a tua fé no nome que é sobre todos os nomes. No nome que foi dado para nós, para a salvação da nossa alma. Você deve exercitar a sua fé em Jesus Cristo. E aí tu serás salvo. Então, exercite tua fé em Jesus. Porque os meus irmãos têm ouvido também a palavra que tem sido pregada. E eu estou unido com meus irmãos aqui na terra. Com meus irmãos que têm a mesma fé que eu tenho, a mesma fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o fundamento para todas as coisas. A minha fé está no Evangelho de Jesus Cristo. E que a tua fé possa estar também no Evangelho de Jesus. E não se deixe mais enganar, porque eu também já fui enganado. Eu também já fui enganado. Eu tô rindo, mas eu também já fui enganado. Eu fui enganado.
Então não se deixe enganar. Vamos abrir nossos olhos e pregar a verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos pregar contra a mentira, contra o pai da mentira, que é o diabo, e os seus demônios que estão enganando os irmãos e as irmãs. Que Deus Pai te abençoe e te guarde. E que o Espírito do nosso Deus continue falando conosco, porque Ele habita em nós, como nós lemos aqui a palavra. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E é por isso que nós não somos enganados. E a porta do inferno jamais prevalecerá contra nós, que somos a igreja do Senhor Jesus. Glória a Jesus para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. E não deixe de pregar, meu querido e minha querida. Não tenha medo de ser perseguido por pregar o Evangelho. Prega o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Prega a verdade. Prega a verdade. Não tenha medo. Porque o apóstolo Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, meu querido e minha querida. Que o Espírito Santo do Senhor esteja habitando no teu corpo. Creia que Jesus nunca te abandonou. E Ele nunca vai te abandonar, porque Ele disse isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi Ele, palavras dele mesmo. Ninguém vem a mim se pelo meu Pai não for enviado. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Palavras da salvação, palavras do Senhor Jesus. Amém.